Paz e graça a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Otomires Barbosa. O nosso canal é Encontro com Cristo. E hoje eu quero trazer uma palavra a respeito das pessoas que morreram, como Lázaro, como aquele filho da viúva de Sarepta. E será o que aconteceu com a alma, o espírito dessas pessoas? Em outras partes da Bíblia você vai ver que outros também morreram, mas provisoriamente eles foram ressuscitados por Jesus. Outros pelos apóstolos. Mas o que nós queremos tratar nesta tarde é o seguinte tema. Onde que ficou, ou onde, no caso, esteve a alma destas pessoas que, como Lázaro, 4 dias ficou morto? A alma de Lázaro, será que foi para o mundo dos mortos? Será que esteve com o Senhor nos céus? O filho da viúva de Sarepta? Então, essa pergunta fica aqui no ar. Onde será que a alma e o espírito dessas pessoas que provisoriamente morreram e depois teve a oportunidade de ser ressuscitadas e depois morrerem novamente? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a passagem de Rico e Lázaro, capítulo 16 de Lucas, nos mostra alguns pontos interessantes, principalmente quando está tendo um diálogo entre aquele rico que foi condenado, ele está dialogando ali com o pai Abraão, e quando nós olhamos na Bíblia Sagrada o diálogo que houve entre eles, você vê claramente dizer que não teria como, o pai Abraão dizendo que não teria como as pessoas que estariam tanto salvas ali no seio de Abraão, como, aliás, as almas que estariam ali no seio de Abraão, como as almas daqueles que estão no lugar de tormento, jamais poderia se deslocar daquela parte, daquela localidade e retornar. Jamais. E quando nós olhamos lá também, a gente vê algo que é muito interessante. A gente vê que tanto o pai Abraão, que está ali cuidando daquela localidade ali das almas salvas, como também aquela localidade aonde é o lugar de tormento, você vê também que há consciência as pessoas, tanto o pai Abraão, que ele foi vivo um dia e ele morreu e ele estava ali como o líder daquele lugar. Quando nós olhamos na Bíblia, nós aprendemos assim. Então, ele está consciente, conversando com aquele que está condenado do outro lado, no lugar de tormento, rico. Então, sendo assim, um ponto que é interessante. Então, que havia consciência tanto do lado do seio de Abraão, porque nós observamos o diálogo, como também havia consciência do lado que estava o lugar de tormento. Sendo assim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que nós estudamos a palavra do Senhor, e nós buscamos estas passagens de pessoas que morreram, quando nós olhamos aqui Lázaro, que ele estava já 4 dias morto, e Jesus, quando ele chegou, Jesus ressuscitou a Lázaro. O que nos chama a atenção é que aqui, quando Lázaro ele foi ressuscitado por Jesus,
você não vê nenhum comentário bíblico da parte dele, das outras pessoas a respeito. Como que foi a morte, aonde que ficou a sua alma, você viu alguma coisa? Você não vê nenhum diálogo a respeito disso. Você não vê. E quando você olha lá no Velho Testamento, até quero deixar para nossa meditação, que fala no capítulo 17 e versículo de número 22, que diz assim: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, olha que coisa interessante. Então aqui você vê que o menino, ele, depois de uma oração de Elias, depois que Elias faz uma oração, a palavra de Deus, ela é bem clara que este menino, a alma dele retornou para ele. Se a alma retornou para ele, é porque claramente a alma ela tinha saído dele. Agora, o nosso ponto de questionamento é o seguinte: onde que esteve esta alma, esse espírito, durante o tempo que foi morto lá 4 dias Lázaro, esta criança também, ou este jovem que foi morto, que nós acabamos de ler? É algo que nos intriga muito e vale a pena a gente observar que, então, quando nós olhamos lá para Lucas 16, você vai ver que havia consciência nas almas que estava tanto ali no seio de Abraão, como também ali no lugar de tormento. E quando você vai ver essas pessoas que ressuscitaram para depois morrer novamente, como Lázaro, como este menino, como as outras demais que ressuscitaram, você não vê em momento algum a Bíblia citando e falando alguma coisa a respeito de que a alma foi para um lugar ou para outro. Você não vê. E você não vê também, em momento algum deles dizendo a respeito de que viu, ou que ouviu, ou que presenciou isso ou aquilo. Quando nós olhamos lá para a parábola de Rico e Lázaro, ou a história de Rico e Lázaro, então nós ficamos atentos ao que a Bíblia fala. E a gente procurando nesta passagem aqui de Lázaro, quando ele foi ressuscitado, então você não vê em momento algum nenhum deles comentar a respeito do que aconteceu durante o momento que eles estavam mortos. Mas uma coisa é certa: nós acreditamos que, como foi provisoriamente essa morte e que eles seriam ressuscitados, uma coisa é certa: a alma e o espírito, quando fala do filho da viúva de Sarepta, a alma e o espírito deslocou do corpo. Agora que nós não sabemos informar, e a Bíblia não dá nenhum respaldo para nós entendermos, se ficou perto do corpo a alma e o espírito, porque teve que sair. Porque o que retornou foi porque saiu. Então, o que acontece? Não sabemos informar se ficou longe ou se ficou perto, mas uma coisa é certa: se nós formos dizer biblicamente que a alma de Lázaro, ou a alma deste filho da viúva de Sarepta, estas almas, o espírito, foram para o seio de Abraão, ou foram para a presença de Deus, alguma coisa desse tipo, estaríamos fazendo uma fantasia muito grande, biblicamente falando. Porque, na verdade, quando nós lemos esta passagem do Rico e Lázaro, você vai ver que as almas, que elas vão e que ela chega a alma e o espírito da pessoa salva, que vai para o seio de Abraão,
não teria como jamais elas retornar para o corpo. E se, no caso, fosse alguma pessoa condenada também, entrando ali no lugar de condenação também, lugar de tormento, jamais teria como esta pessoa também receber a alma de volta. Então, o que nós temos como base bíblica é que a primeira coisa é que a pessoa, quando ela morreu provisoriamente, a alma não ficou dentro do corpo. O espírito não ficou dentro do corpo. Porque na oração de Elias, lá com o filho da viúva de Sarepta, a Bíblia faz questão de nos mostrar que Elias ele faz a oração e a alma ela retorna para o corpo da criança. E a criança ou jovem ele recebe vida. Agora, algo que é muito bonito também é na passagem de Lázaro. Jesus, eu quero ler do versículo 39 ao 40 e alguns versículos aqui, deixar para a nossa meditação, para vocês entenderem algo que é muito importante, que diz assim a palavra do Senhor, do 39 adiante, quando Jesus Cristo, agora ele vai fazer a ressurreição de Lázaro. Olha o que ele diz. E disse-lhe Jesus, versículo 39 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Como Elias fez, orou, e a alma do rapaz retornou para o corpo, nós cremos aqui também que acontece a mesma coisa com Lázaro. Porque aqui também, do mesmo jeito que Elias fez uma oração, também Jesus, ele orou. E nós acreditamos que do jeito que aconteceu lá com o filho da viúva de Sarepta, aconteceu com Lázaro. A alma e o espírito ficou fora do corpo e agora nós também temos todo o direito de crer que estava inconsciente, porque era algo que seria provisoriamente, enquanto lá no céu a pessoa tem consciência, estando lá. Agora, aqui, pelo que nós entendemos, porque você não ouve ninguém fazer comentário a respeito, e a Bíblia em ponto algum, de que essas pessoas que elas foram mortas provisoriamente e Jesus ressuscitou, algum apóstolo ressuscitou rapidamente, que elas falassem ou comentassem, ou a Bíblia comentasse alguma coisa a respeito do que aconteceu com a alma delas, a não ser que a alma saiu. A alma saiu. Mas, como eu já disse, entrar lá no lugar de salvação eterna seria impossível, porque lá não teria como voltar. Então, sendo assim, saiu do corpo, não sabemos se ficou longe ou perto do corpo, mas que saiu do corpo. E retornou para o corpo, sim, retornou para o corpo, porque houve o ressuscitar destas pessoas. Mas uma coisa interessante, aí nós somos obrigados a crer que houve inconsciência destas pessoas durante esse pouco de tempo que elas ficaram mortas. Porque a alma mais o espírito, quando sai, você não vê em momento algum ninguém deles fazendo nenhuma menção, nenhum comentário do que aconteceu durante o tempo
que eles estavam sem vida, ou seja, mortos ali provisoriamente. Então, o que nós entendemos é isto, é que a alma, sim, ela saiu do corpo, o espírito saiu do corpo para essas pessoas que provisoriamente morreram e depois ressuscitou, e que elas ficaram inconscientes, é o que nós entendemos, provisoriamente. Enquanto aqueles que estão salvos lá no céu, eles têm plena consciência, né, das coisas que aconteceram, porém tem um senso de justiça e que não vai causar a eles sofrimento, nenhum eles estando lá, e eles lembrando, tendo lembrança das coisas que aconteceram. Então é isso, eu deixo esta palavra para você. Se você aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu joinha no nosso canal, inscreva no nosso canal Encontro com Cristo, e que Deus abençoe a todos vocês, e permitindo Deus, estaremos novamente gravando mais vídeos para a gente aprender um pouco da palavra de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.